Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Clube do Livro, Scholastic Mukasonga, Leonora Miano. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e a intérprete de Libras. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 4 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Aline Cipriano, uma mulher branca de cabelos ondulados e grisalhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja regata branca decotada e saia midi estampada em tons de bege, vermelho, marrom e verde. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Germano Reis, um homem branco de cabelos lisos, curtos e escuros. Ele traja camiseta social de botões de mangas compridas preta e calça bege. Usa óculos redondos de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Luciana Donadelli, uma mulher branca de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Ela traja camisa de mangas curtas branca, estampada de vinho e saia preta. Usa óculos retangulares de aro transparente e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Rafael Nolli, um homem branco de cabelos curtos grisalhos, possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas cinza escuro e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Fantástica, porque acho que esses movimentos, eles apresentam novos horizontes, nos conectam, às vezes, com obras que nós não teríamos acesso de outra forma, e a gente tem a oportunidade de trocar. Eu acredito que estar em um clube de livro faz com que a leitura ela seja aprofundada a um nível mesmo de construção de experiência, né? Um nível afetivo mesmo no contato com aquela obra,
que é mais do que viver a leitura da narrativa do livro, é poder experienciar no conjunto, na troca de experiências, nos diversos olhares, e isso faz um aprofundamento, ao mesmo tempo que expande a nossa visão diante de uma leitura, né? É um momento muito rico, até porque acho que foi essa oportunidade de expandir, conhecer pessoas novas, pessoas que não conheciam o nosso Clube do Livro, que a gente não conhecia, poder fazer contatos com pessoas de meios sociais diferentes, de movimentos sociais diferentes, engajados em pensamentos políticos, em pensamentos sociais também. Então, a gente conseguiu construir um grupo muito plural. E, para mim, acho que isso foi o mais rico de toda essa experiência do Clube do Livro da Fli Araxá. Assim. Foi muito especial nesse sentido. E você, Germando Reis? Obrigado pelo convite também. Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, meus queridos colegas aqui. Bom, a experiência do Clube do Livro é fantástica, né? Acredito que a forma como cada um contribui ali, ele vai tecendo, né, como se fosse uma seda, assim, em conjunto, que traz ali a beleza do livro para nós, né? Muitas partes não são vistas da mesma forma, né? Embora sejam lidas, né, por todos nós, o mesmo livro, a interpretação de cada um, a forma como cada um enxerga o mundo, né, além de como cada pessoa vê, né, e enxerga aquelas palavras, é completamente diferente. E é muito bom poder compartilhar isso com meus colegas, né, com o pessoal que está ali no Clube do Livro, né, cada um com sua visão de mundo, né, com sua percepção das palavras ali. E, para mim, o mais rico é justamente a forma como uma mesma palavra chega para cada pessoa, né, como cada pessoa, na sua fala, ali, na sua impressão, traz ali a sua experiência de vida, né, traz ali a forma como foi criado, traz ali toda a sua, todo o seu repertório, né, de conhecimento nas suas falas, nas suas percepções, né, nas suas interpretações. Então, para mim, o mais importante, de fato, é essa pluralidade, como a Lu bem disse, a diversidade é fantástica. E você, Aline Cipriano? Eu também, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade. E eu tenho a dizer que um Clube do Livro é revolucionário. Sobretudo esse da Fli Araxá, que ele trouxe para a gente a perspectiva de ler duas autoras africanas, né? Então, são olhares aos quais a gente não tem muito acesso. Então, foi uma oportunidade incrível. Foram debates incríveis, e essa diversidade de público, essa oportunidade de conhecer gente, de debater esses temas tão necessários para que a gente construa o nosso olhar sob essa perspectiva rica, diferente e que precisa ser vista, né? Eu acho que a possibilidade que a Luciana traz no Clube do Livro de ler mulheres também é revolucionário. E os clubes do livro, nesse sentido, são revolucionários. Uma questão. O Mulheridades foi muito citado aqui. Você explicaria para o nosso público exatamente o que é o Mulheridades? Porque aqui é um momento que talvez o Clube do Livro do Fli Araxá talvez não continue. Nossa expectativa é que ele continue e que ele não volte só quando o 14º Fli Araxá estiver chegando. Mas, enquanto isso, nós temos um Clube do Livro aqui. Isso, que é o Clube do Livro Mulheridades, né? Essa ideia vem de um desejo de poder compartilhar a leitura, às vezes de livros que me deixavam assim transbordando afetivamente e não ter com quem conversar. Eu cheguei a procurar um Clube do Livro na cidade, mas, na época, eu não encontrei. E aí eu fui ler a obra da Janine Duran e da Luciana Gerbovich sobre os clubes do livro como pequenas revoluções, né? Exatamente esse é o título do livro, As Pequenas Revoluções. E aí eu falei, então, quer saber, eu vou criar um clube do livro. E conversei com o Germano, que falei, nem que seja nós dois vamos estar lá conversando sobre alguns livros. E outras pessoas foram abraçando essa ideia, e nós tivemos já, ao todo, esse ano, 9 encontros. Nós vamos para mais, na verdade, né, porque a gente teve edição especial, que a gente fez em parceria para a leitura do livro da Leonora Miano, então já tivemos 10 edições esse ano. E a ideia é ler mulheres, por entender que a mulher ainda está engatinhando nesse processo de conquistar espaço na literatura, quando a gente pensa nos grandes prêmios, nas organizações dos grandes eventos, nos júris dos grandes
não só as vencedoras, né, mas no júri dos grandes prêmios de literatura, a gente percebe que esse espaço do feminino ainda está sendo galgado, né? Então, ler mulheres, porque a gente entende que a pluralidade do que é o feminino se expande em cada cultura, em cada realidade, e ler diferentes mulheres é uma forma também da gente dar voz e espaço para essas mulheres na nossa cultura. Germano queria falar? Ela disse tudo que eu queria falar exatamente sobre isso. Como essa leitura ela traz para nós essa grande revolução, né? Imaginava-se que a leitura fosse aos poucos sendo apagada, né, aí pelas novas mídias, né? Assim como acreditava-se que o rádio fosse ser substituído pela TV, né? As diversas formas de digitalização, né? A última que a gente viu mais recente aí é o Kindle, né? Imaginava-se que o livro fosse desaparecer com o surgimento do Kindle. E, no entanto, todos estão aí, né, convivendo entre si, né, cada um com seu espaço. Acredito que, embora surjam novas tecnologias, essas antigas tecnologias, né, sempre estarão aí presentes, marcando presença, marcando ali a sua força, né, e a sua necessidade, para que a gente possa continuar avançando no pensamento, né, e também enquanto humanidade. Uma pergunta antes de passarmos para a leitura. Ontem nós tivemos a primeira mesa da Scholastic, e nós teremos uma outra no sábado. Vocês estavam na mesa da Scholastic? A Luciana, eu lembro, Germano. Qual foi a impressão? Gostaria que vocês comentassem a respeito. Eu estou falando da Scholastic porque nós lemos 3 livros, né? Nós começamos com o livro da Scholastic, Mukasonga, A Mulher dos Pés Descalços. Depois nós lemos o Baratas e finalizamos com Nossa Senhora do Nilo. E, no meio disso, nós lemos o Stardust, da Leonora Miano, que ainda nós não vimos, né? Nós vamos vê-la aqui ainda no Fleirachá. Impressões sobre a presença dela, a fala dela, sobre a mesa de ontem. Eu comentei com algumas pessoas assim que eu não sei fingir costume, né? Assim, a gente vê o autor ali personificado, a sensação que dá é alguém que a gente compartilha de um lugar de intimidade, principalmente dessa escrita da Scholastic que nos convida para adentrar a vida dela, a experiência dela, a história familiar dela, né? Então, para mim é sempre essa sensação de deleite, assim. Mas acho que para mim, o que fica é essa experiência da delicadeza e da gentileza que ela faz em compartilhar e fazer esse convite para que ela nos dê a mão para ela apresentar a vida, né? Ela é de uma gentileza ímpar. Eu vi ela conversando com a minha filha na fila dos autógrafos. Assim, a minha filha queria ir conhecer ela porque me ouviu falando da Scholastic ao longo desses meses, assim. E a gentileza dela com a minha filha me faz pensar, é essa gentileza que a gente vê no livro, né? Para mim, me tocou muito nesse sentido. A impressão que ficou para mim com relação à Scholastic, né, Mukasonga, até uma dúvida que eu tenho, é Mukasonga ou Mukasonga, né? Se vê aí algumas formas de falar. Eu falo Mukasonga e eu fico também pescando essas. Ontem, na mesa, eu fiquei tentando... Mas eu vi que todo mundo falou Mukasonga, mas eu tenho essa dúvida também. É verdade. O que fica para mim é justamente, além da gentileza que eu vejo nela, é um olhar profundo, assim, né? Ela olha a gente com profundidade. É como se a dor que ela carrega nela fosse transmitida pelo olhar dela, né? Naquela simplicidade, naquele reconhecimento, né? Acredito que quando a gente passa por vou dizer a palavra trauma aqui, né? Mas quando a gente passa por uma experiência assim muito profunda, né, como aquela passou, como ela vivenciou, acho que a gente carrega essa experiência para a vida, né? E eu vejo isso no olhar dela. Mas é engraçado, parece que é um olhar triste. Não é um olhar triste, é um olhar profundo, né? De olhar a profundidade, de perceber que embora ela tenha sofrido, né, uma situação terrível, né, de perda da família como um todo, né, quase completa, o irmão ainda se salvou, né? Ela ainda traz esse olhar. Eu acredito na humanidade. Eu creio que é possível avançar. Eu creio que é possível continuar, né? É uma resiliência assim que a gente vê no olhar dela. É o que ficou para mim da palestra de ontem, das falas dela. E eu compartilho com vocês esse lugar, porque eu saí daqui pensando assim, que mulher afetuosa, sabe? Ela me deu um abraço em mim, na minha filha, quando ela falou assim, é mãe e filha. Aí ela deu um abraço em nós duas com tanto afeto que eu falei assim, uma pessoa, né, é um legado personificado primeiro, porque eu acho que o que me encanta na obra dela é ela trazer esse legado de uma forma até gentil diante de tanta brutalidade, né? E ela com tanto afeto ali diante de podia ter
ser semeado pelo ódio, por uma série de questões raivosas. Não, ela é gentil, afetuosa. Que mulher. Eu vou só contar uma coisa. Tinha uma participante do clube que me mandou mensagem falando sobre a Scholastic ontem, né, depois da fila, e ela trouxe assim, uma afirmação de uma fala da Scholastic que eu não ouvi ali, que ela disse que estar com a gente é a cura, né, assim, e acho que estar com ela também cura um pouco da nossa desesperança, né? Eu acho que ela renova em nós essa possibilidade de esperançar. Com certeza. Agora eu gostaria de convidar algumas pessoas. Primeiro começar com a Iris, que eles me mandaram trechos. Nós conversamos antes e o pessoal do clube selecionou alguns trechos dos livros, alguns trechos impactantes para ler. Eu gostaria que depois dessas leituras, vocês comentassem, falassem a respeito, tentassem contextualizar. Vamos começar com a Iris. As meninas devem levar o microfone. O trecho que eu escolhi... Boa tarde, primeiro, né? O trecho que eu escolhi foi da Mulher de Pé Descalços, página 121, onde ela fala assim: os brancos jogaram em cima dos tutsis os monstros famintos de seus próprios pesadelos. Eles nos ofereceram espelhos que distorciam a farsa deles, e, em nome da ciência e da religião, nós tínhamos que nos reconhecer nesse duplo perverso nascido de seus fantasmas. Olha, Mulher dos Pés Descalços, para mim, foi o meu livro favorito dos três. Assim, né? É de uma beleza estonteante, porque, para mim, ela conta de um lugar tão interno, né, de entender não só a própria dor, mas a dor da própria cultura, da própria nação, né, do que representou essa violência, e o quanto colocar isso em palavras, de dizer sobre a experiência do pesadelo. E é interessante, né, até porque ontem foi o trecho que foi lido antes da palestra, né, ela contando sobre essa questão dos pesadelos, assim, dos pesadelos com a possibilidade do ataque, do massacre, mas acho que é essa possibilidade agora de desnudar, de dizer não fomos nós, né? Houve um responsável, é preciso dar o nome daqueles que foram os verdadeiros culpados por instaurar esse azedume nas relações dentro desse país, né? E está na hora de dizer, porque é dizer e colocar os nomes ali de quem precisa ser nomeado é que vai possibilitar a cura dessa experiência, né? Acho interessante a fala final, né, os seus próprios fantasmas, né, a ideia de que todos ali são assombrados, né. Quando se trata de um genocídio, ninguém sai impune, né, ninguém sai ali limpo, né, ninguém sai livre de qualquer ferida, né, todos são feridos, né, tanto o ofensor quanto o ofendido, né. É óbvio que as proporções são diferentes, mas a marca fica registrada, né, sobre todo mundo, né, sobre a alma de todo mundo. E quando a gente fala que, né, os fantasmas surgem para todos, né, no final da fala dela, acho que é exatamente sobre isso, né, ninguém sai impune ali, todo mundo fica envolto, né, aquela áurea horrível, né, que paira sobre aquele território. Eu acho interessante também a perspectiva que a gente discutiu no clube, né, a respeito desse olhar colonial, desse olhar do colonizador em cima de uma história, né, em cima de toda uma comunidade que foi dizimada. Então, você não mata... Porque matar uma pessoa é cruel. Matar toda uma comunidade é muito mais cruel. Então, esse olhar do colonizador presente, né, os brancos vieram com toda essa crueldade, com tudo isso, e querendo denominar e falar por nós. Então, na hora que a gente lê a Scholastic, a gente tem uma fala que é dela, que é da cultura dela. Por isso que esse livro também foi o meu preferido, A Mulher dos Pés Descalços. O meu também, eu tenho que falar.
porque ele traz essa, né, essa perspectiva de toda essa cultura Tutsi que tá viva aqui, né? Eu sei que boa parte estava presente no clube, os alunos presentes, eu sei que a professora Daiane levou para eles, conversou com eles, mas algumas pessoas não estavam presentes e talvez não saibam exatamente o que aconteceu. Qual de vocês poderia contextualizar a mulher dos pés descalços para que esse trecho e tudo isso que vocês disseram surja? Porque eu estava aqui olhando a plateia e vi um público diverso que não estava presente e que talvez essa fala possa contribuir, inclusive, para conquistarmos mais alguns leitores da Scholastic. Você quer falar? Eu posso falar. Na Mulher dos Pés Descalços, a Scholastic ela começa o livro falando que ela não teve a oportunidade de cobrir a mãe dela quando ela morreu, que era um pedido da mãe dela, que, segundo a cultura dela, se uma mãe morre, as outras pessoas não podem vê-la morta, senão ela volta para assombrar a família, os seus descendentes. E aí ela traz toda essa... A gente tem a impressão, né, quando começa, fala assim, tivemos essa impressão, pelo menos, vamos ler sobre o genocídio, coisas horrorosas, e ela começa com essa coisa desconfortável, e depois ela conta, eu acho que capítulo a capítulo, eu acho que, inclusive, cada capítulo ele pode ser lido assim, em separado, porque cada capítulo conta de uma tradição diferente, ele tecendo essa cultura Tutsi, como isso acontecia já no lugar de exílio, né? Eles já são, porque, como a Scholastic disse, um genocídio ele não se faz do dia para a noite. Ele caminhou, foram 30 anos nessa construção. Primeiro, eles exilaram os Tutsis para ver quem morria por lá, mesmo no lugar onde só animais sobreviviam. Então, aí ela conta dessa história, foram levados para esse exílio, e até que chega no final, no momento do genocídio, mas a Mulher dos Pés Descalços é a história de Stefânia, a mãe da Scholastic. Então, por isso que é tão encantador, assim, porque, apesar de toda a dureza, eu acho que ela vai fazendo essa mortalha para a mãe, e toda mortalha, eu acho que tem um lugar também afetuoso, assim, né, de trazer essas memórias de afeto. Com certeza. Acho que o que pega nesse livro, para mim, também é o meu favorito, é justamente a questão cultural, né? É muito diferente, pelo menos para mim, né? Foi uma cultura muito diferente, e foi maravilhoso vislumbrar isso, vislumbrar um novo horizonte, uma cultura que eu não conhecia, né? Cada capítulo ela traz ali uma parte da cultura, como é comemorado o Ano Novo, né? Como é importante ali que a comunidade esteja junto para poder fazer uma determinada ritual que eles chamam, né? Como cada membro da família tem uma função ali, como uma criança tem uma outra função. Então, assim, é uma cultura muito diferente, e é muito bacana ver isso, né? E você vê tudo isso aí em volta, né, numa atmosfera bem amorosa, bem afetuosa, né, para construir, como a minha colega falou aqui, a mortalha para a mãe, ao final, né, dizendo que ela dedica ali, já que ela não pôde cobrir a mãe, né, ali, como ela havia pedido, ela vai cobrir a mãe dela com palavras. Então, essa poética que ela traz nesse livro é fantástica. Então, aconselho vocês a lerem, quem não teve oportunidade, por favor, leiam. É um livro maravilhoso. Agora, a Cida vai ler um trechinho. A Cida está aqui na frente. Eu vou levar o microfone para a Cida, que outro microfone deu uma interferência. Cida. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria, né, estar aqui e fazer essa leitura. A Casa de Stefânia. É também, né, da Mulher dos Pés Descalços. As choupanas dos desterrados ficavam por detrás de um cafezal que acompanhava a estrada. Eram chamadas as casas de Trípolo.
Triplo, é claro, é um nome de branco. Eu nunca soube quem era Triplo. Nem sei se ele chamava mesmo Triplo. Talvez fosse um administrador em Niamata, ou, quem sabe, um agrônomo. Certamente era belga. Nenhum dos refugiados tinha visto esse Triplo, mas o nome dele funcionava como o de um bicho-papão. Se uma criança era pega fazendo alguma besteira, a mãe dizia: Triplo vem te pegar. Eu fechava os olhos e podia ver o Triplo, com a barriga enorme, escapando para fora do short caque, as meias erguidas até o joelho, suando debaixo do chapéu colonial e perseguindo crianças com seu chicote. De todo modo, contavam que tinha sido dele a ideia de colocar estacas para sustentar as placas de metal usadas pelos desterrados para construir suas moradias. Para a mamãe, a choupana de Triplo não era uma casa. As paredes de pau a pique que Antoine e papai tinham construído entre as vigas eram muito retas, muito retilíneas, tinham ângulos muito marcados, arestas muito precisas. Estefânia parecia se bater contra elas, se maltratar como um inseto ferido. Desorientada, ela buscava em vão uma curva para se aconchegar, uma curva feita por as costas. Ela amaldiçoava a porta retangular que deixava o sol entrar. Moramos do lado de fora, repetia ela sem parar. Como podemos comer com estranhos olhando para dentro de nossas bocas? Algo que para ela e para todos os ruandeses era o cúmulo da obscenidade. E os pés de café recém-plantados não poderiam protegê-la dos olhares indiscretos ou mal intencionados dos vizinhos passantes. A choupana de Triplo estava exposta a todos os malefícios, a todas as ameaças mortais que pesavam sobre a família. Ali, minha mãe se sentia sem defesa, exposta à vergonha e à desgraça do exílio. Eu lembro que esse trecho foi um trecho que nós discutimos muito, né? A questão do Inzu, a casa, a forma de construir ruandesa, o quanto era diferente da forma de construir que os brancos colonizadores levaram. Essa coisa da curva que a Cida leu. Comentem, por favor. Esse trecho me faz pensar muito. Tem um estudioso, que é o estudioso que me serve dentro do meu exercício profissional, que é o Winnicott, que ele foi responsável pelos exílios durante a Segunda Guerra Mundial, né, na Inglaterra, né, de processo de tirar as crianças da cidade para poder exilar as crianças. E ele fala assim que para você manter a saúde mental assim dessas crianças era preciso manter o mínimo de coisas que essas crianças reconheciam, então que elas fossem exiladas nos grupos de escola, né, com os colegas de sala, com as professoras tendo como referência. E aí me lembrei disso pensando no quanto a violência do processo da colonização, do matar uma cultura, do eliminar uma cultura, vem por aí. Tirar aquilo que é referência, aquilo que traz conforto, aquilo que é conhecido, para colocar aquilo que eu quero que você aceite. Ou você aceite, ou você aceita, se conforma e abandona o que é teu, né? Ou você vai perecer junto com aquilo que é do teu afeto cultural, assim, né? Então acho que diz dessa violência do desprezar aquilo que para uma cultura é importante, é assim que você mata, né? Fazendo com que ela se conforme a uma outra possibilidade de existência que não é a dela. E aí alguma coisa morre ali, é inevitável, né?
o que fica para mim desse personagem, né, é justamente a figura que minha colega lembrou aqui do colonizador, né, essa ideia de que ele, para as crianças, era o monstro, né, ele era quem elas deviam temer, né, olha, se fizer malcriação, quem vem te pegar é ele, né, e eles, é curioso como eles sabiam, né, como eram perversos, como eram maus, né, a ponto de apontá-lo como o monstro que vai assombrar ali as criancinhas, né, de fato. A figura do colonizador ela é muito forte, né? E muitas vezes os submetidos, né, a essa colonização não percebem, né, a monstruosidade, né? E eles percebiam nitidamente, claramente como eram, né? A ponto de dizer para as crianças para tomar cuidado com eles, né? Que ele os iria punir ou ele iam amedrontá-los, né? Acredito que essa parte fale também da figura do colonizador. Para além disso tudo, a importância da mãe nesse processo todo, né? Como ela, do olhar daquelas crianças, ela ainda é o porto seguro que dá a solução. Vamos viver aqui de fora, né? Já que a gente não tem como construir outro lugar, porque a gente não tem dinheiro, não tem para onde ir, porque a gente está aqui exilado tanto assim nessa história toda ela mesmo ela acaba fazendo um ISU, construindo um ISU e dando aquela segurança. Então até onde que vai essa segurança também que a Stefânia proporciona para essa família? Como que ela usa o lúdico, né? Apesar da toda a situação crítica que eles vivenciavam, né, num espaço em que só sobreviviam grandes animais, né, ela conseguia, por meio dessa dinâmica, né, ali, né, construir com as crianças, né, ainda assim uma vida. Agora, a Leni Nobre tinha separado um trecho, não tinha, Leni, também para ler? A Leni está lá no cantinho. Se lembra, os livros estão aqui. Se lembra da página, os livros todos estão aqui, mas à vontade. Boa tarde, tudo bem? Eu também separei um trecho do livro da Mulher dos Pés Descalços. Na verdade, é o trecho inicial, onde ela começa a falar um pouco da mãe dela. Então, vou ler aqui. Muitas vezes, minha mãe interrompia uma das inúmeras tarefas cotidianas de uma mulher: varrer o pátio, descascar legumes, catar feijão e sorgo, remexer a terra, desenterrar batata doce, descascar bananas antes de cozinhá-las. E chamava nós três, filhas mais novas que ainda morávamos em casa. Ela não nos chamávamos pelo nome de batismo, Jeane, Juliene, Scholastique, e sim pelos nomes de verdade, que tinham sido escolhidos por nosso pai e cujo significado, sempre sujeito a interpretações, parecia projetar nosso futuro: o Mubiei, o Amubiúria, Mukasunga. Mamãe olhava para nosso futuro, olhava para a gente como se ela fosse partir por um longo tempo, como se ela, que raramente saía do terreno de casa e que nunca se afastava da plantação, exceto aos domingos para a missa, como se ela estivesse se preparando para uma longa viagem, como se fosse a última vez que visse as três ao redor dela, e nos dizia com uma voz que parecia vinda de outro mundo e que nos enchia de angústia: quando eu morrer, quando vocês perceberem que eu morri, cubram meu corpo. Ninguém deve ver o meu corpo, não pode deixar de ver o corpo de uma mãe. Vocês, que são minhas filhas, têm a obrigação de cobri-lo. Cabe somente a vocês fazer isso. Ninguém pode ver o cadáver de uma mãe, pois senão ela vai perseguir vocês que são as filhas. Ela vai atormentá-las até o dia em que a morte leve vocês também, até o dia em que vocês vão precisar de alguém para cobrir os seus corpos. Suas palavras nos enchiam de medo. Não entendíamos o que elas significavam, e ainda hoje não tenho certeza se entendo. Mas ficávamos paralisadas de horror. Estávamos decididas a vigiar nossa mãe o tempo inteiro, e caso a morte viesse buscá-la de repente, estaríamos prontas para cobri-la com um pano, sem que ninguém visse o seu corpo sem vida. É verdade que a morte rondava os deportados de Niamata, mas para nós, meninas, parecia que a ameaça pairava primeiro sobre nossa mãe, como se fosse um leopardo silencioso avançando sobre a presa.
Ficávamos atrás dela, com nossa angústia, ao longo de todo o dia. Mamãe era a primeira a se levantar, e bem antes de acordarmos, ela dava uma volta no vilarejo. Nós aguardávamos ansiosos pelo seu retorno. Ficávamos mais calmas quando víamos, no meio do cafezal, que ela limpava os pés na grama úmida de orvalho. Quando uma saía para buscar água ou lenha, dizia à outra que ficava em casa: cuide bem da mamãe. E só ficávamos tranquilas quando, na volta, víamos que ela estava debaixo do pé de mandioca, catando feijão. Mas o pior era na escola, quando me invadiu a imagens de angústia que turvavam a aula. O cadáver de mamãe caído diante do montinho onde ela tinha o hábito de se sentar. Não cobriu o corpo da minha mãe com seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. As hienas e os cachorros, embriagados de sangue humano, alimentaram-se com a carne dela. Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio. E talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam, na confusão de um ossuário, apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tenho apenas palavras, palavras de uma língua que você não entendia, para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha, com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. Aproveitando, mais uma vez, nós estamos na Mulher dos Pés Descalços, que eu vi durante nossos encontros, que foi o livro que mais marcou todo mundo. A professora Celeste trouxe um trecho de um livro diferente, que nós não lemos no clube, e é uma oportunidade ouvirmos um trecho de um livro que nós não trabalhamos, não lemos, não discutimos, para que, quem sabe, seja, em algum momento, o livro que iremos ler nos nossos clubes. Professora Celeste. Obrigada. Professora, tinha que escolher esse. O livro é Um Belo Diploma. Um belo diploma. Não vi a hora de conseguir o diploma que me possibilitaria encontrar um emprego e ter um salário para, enfim, ajudar meus pais e irmãos que permaneceram na miséria de Jitagata, onde a terra se empobrecia a cada ano e onde o espectro de um massacre anunciado assombrava seus dias e suas noites. Eu o almejava com todas as minhas forças, esse papel mágico que, mesmo na distância do exílio, me permitiria estar ainda presente em meio aos meus, ser a provedora de sua sobrevivência. Eu imaginava meu pai dizendo orgulhosamente à minha mãe: "Você vê? Eu tinha razão em querer que Mukasonga fosse à escola e, mesmo quando preciso, em ameaçá-la com o bastão paterno, enquanto você preferia que ela ficasse presa à sua saia, escutando suas histórias, que não acabavam nunca, como no tempo em que havia vacas. Você entenderá, por fim, que foi graças à escola que nós pudemos salvá-la." Nós estamos caminhando para o fim, levantou a plaquinha dos 5 minutos, a professora Leni achou o trecho. A professora Leni vai ler o trecho lá no cantinho, o trecho que ela encontrou, apareceu o livro, e aí nós vamos para os finalmente, infelizmente. Professora Leni Nobre. Os brancos pretendiam saber melhor do que nós quem éramos e de onde vínhamos. Eles nos apalparam, nos pesaram, nos mediram. As conclusões a que chegaram foram categóricas. Nossos crânios eram caucasianos, nossos perfis semíticos, nossa estatura nilótica. Eles conheciam até mesmo nossos ancestrais. Estava na Bíblia e se chamava Cã. Nós éramos os quase brancos, apesar de algumas mestiçagens repugnantes, um pouco judeus, um pouco arianos. Os cientistas, a quem devíamos ser gratos, tinham feito até uma raça sob medida para nós.
Nós éramos os camitas. Luciana? Eu pedi a palavra, assim, porque acho que tanto esses trechos que são lidos aqui pela professora Celeste, pela professora Leni, me faz pensar até nas discussões que nós tivemos em relação a Leonora Miano, fazendo um paralelo, né, com a escrita da Scholastic, que é essa promessa que foi vendida de que existia uma possibilidade de aproximação com a cultura branca para que pudesse se salvar aquelas pessoas, né? Leonora fala muito disso, do quanto foi vendido que a cultura branca era mais importante, que a França era maravilhosa, era a promessa de uma outra vida, né? E o que a gente vê nessas escritas é o quanto que são promessas vazias e que perpetuam o processo de exploração, de silenciamento e de destruição, assim, né? É sempre desse lugar. Eu te faço uma promessa que, se você se aproximar da minha cultura, se você estiver aliado conosco, é possível uma outra vida, né? E o que a gente vai vendo da história dessas duas autoras, porque a Leonora também faz esse processo de resgate da própria cultura, mesmo já tendo nascido numa família que trazia um embranquecimento cultural, né? É o quanto é possível só encontrar a esperança diante de um retorno a quem se é de verdade e podendo recuperar as suas tradições, a sua história, as suas raízes. Aline, vamos começar encerrando de lá para cá dessa vez. Aline Cipriano, para encerrar, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. As suas impressões gerais sobre o que nós passamos nesses 4 meses, lendo, discutindo, debatendo. Eu sei que mais pessoas queriam ler trechos, infelizmente o tempo voa. Falando de livro de literatura, lá no clube nós estouramos o tempo várias vezes, aqui já tem a próxima mesa, infelizmente. Aline, suas impressões finais sobre Scholastic, sobre o Clube do Livro, o que você pensou sobre isso tudo? Olha, eu primeiro queria agradecer a oportunidade, agradecer a FLI por ter proporcionado esse Clube do Livro também, porque foi realmente mágico, um lugar de encontro. Eu acho que ele vai muito além, né? A leitura ela ultrapassa. E, quando a gente se encontra, ultrapassa mais ainda, porque aí a gente encontra outros espaços, assim, até espaços de cuidado, espaços de partilha, espaços de fortalecimento, de potência, uma série de coisas. Assim. E uma coisa sobre Scholastic que me lembrou muito uma frase da Lilia Schwartz, aquela historiadora, que ela fala: a história deixa sempre um lembrete, é preciso lembrar de não esquecer, para que a gente não repita, porque, né, o que a gente vê hoje em Gaza, hoje em África, hoje em diversos lugares do mundo, hoje até no Brasil. Então, eu acho que são assuntos que precisam realmente ser trazida à luz, para que a gente veja, para que a gente olhe a humanidade com mais esperança e com uma possibilidade de dias melhores. Germano Reis. Bom, acho que vou correr o risco de passar por um lugar comum, reafirmar aqui da importância, né, de fato, da leitura, né, de compartilhar aí esses universos que cada leitura traz para nós, né? Cada pessoa tem o seu universo em si, tem um universo em si, e cada escritor, né, por meio ali do seu livro, das suas palavras, trazem todo o universo para a gente, né? E as palavras não são meros sons, né, meras junções de letras ali, né? As palavras têm uma força gigantesca, né? Elas transmitem ali tudo que a gente tem dentro da gente, né? E se a gente não tem muita coisa dentro, as palavras são poucas, né? Então, é muito importante que a gente possa, cada vez mais, ampliar as nossas palavras, ampliar o nosso repertório, ampliar o nosso mundo, né? Porque, afinal de contas, é justamente isso que vai ajudar a gente a combater esse tipo de situação, né? Diante de uma dor, sentir o que, de fato, ela é. Diante de um genocídio, de fato, ver que é um genocídio, né? Diante de uma situação que parece tão diferente, tão singular, tem tantos traços passados que são muito semelhantes, que, se a gente cheirar, tocar, vai saber o que é. E a gente só consegue fazer isso quando a gente amplia o nosso horizonte, amplia os nossos mundos por meio de outros autores. Então, a importância da leitura ela é gigantesca, né? Um povo que conhece, né, a sua língua, que domina a sua língua, jamais vai se curvar a qualquer discurso. Luciana.
Eu acho que é essa possibilidade da literatura, é a possibilidade de criar uma nova realidade subjetiva, histórica, cultural, de tecer laços, de fazer denúncias, né? Eu não consigo imaginar que a gente possa sair desse lugar de tanta turbulência se não for por meio da literatura. E ler em conjunto é uma forma de fortalecer enquanto movimento, né? Marlete está ali e eu vi a frase dela que ela dizia assim que uma pessoa que lê não acredita em tudo que dizem, né? E é super interessante porque num grupo às vezes num grupo de leitura a gente tem opiniões muito diferentes, mas é sempre nesse sentido. Não existe imposição do discurso, né? Do discurso colonial. Não existe uma imposição do discurso, que é por onde os colonizadores conquistam, dominam, violentam e matam. Então é por isso que o Clube do Livro é uma revolução. Porque ele amplia, ele alinha, ele encontra, ele diverge e ele respeita, né? Então, é a nossa possibilidade de crescer. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço todos que vieram, agradeço, sobretudo, aquelas 60 pessoas que, ao longo desses 4 meses, estiveram com a gente, numa sexta-feira à noite, gastaram um mês lendo o livro e que, no momento que nós nos reunimos, colocaram em debate assuntos pertinentes, super importantes. Foi um prazer falar com vocês, agradeço a presença de todos. Obrigado.